Olá, alunos! Vamos aí mostrar a solução da avaliação de mecânica dos sólidos. A primeira questão, eu tenho aí uma força F. Essa força F tem essa direção e esse sentido indicado no ponto B. E tem um ponto A, no ponto A, onde está fixada uma placa aí de sinalização. Temos aqui um diâmetro de 40 centímetros, a placa tem 3 metros por 2 metros e a altura de 8 metros aqui. Nesse caso, eu quero saber qual o momento da força em relação ao ponto A. Então, isso é feito pela seguinte forma. Produto vetorial de RAB sobre a força. RAB, na verdade, é esse vetor aqui. Ó. O ponto A é 0,0 e 0. E o ponto B, ele está em x igual a 0, mas ele está em y igual a 1,7 e o z 9. Por que 9 metros? Porque eu preciso pegar os 8 metros aqui, mais 1 metro, que é o centro de gravidade da placa. Já que a força está aplicada exatamente no centro de gravidade. Enquanto que aqui eu tenho que encontrar metade, né? Metade desse eixo é 0,20. Então, eu acrescento 0,20 mais 1,5, dá 1,7. Resolvendo, então, tem aí força escrita na forma vetorial, menos 2.000 na direção I. O momento é dado dessa forma, o cálculo vetorial, e eu tenho aí o momento como sendo o módulo dele, 18.318 newton vezes metros. Próxima questão, eu tenho uma torre, e essa torre ela é sustentada por 3 cabos, é conhecida a força de 2.000 newton nesse cabo, e é dito que no ponto A, a resultante é para baixo, porque isso vai dar o resultante aqui para cima e a antena fica em equilíbrio. Então não tem resultante em x nem y. Primeira coisa, estabelecer os pontos A, P, C e D. Escrevemos aí os vetores, os componentes RAB, o RAC e o RAD. Encontramos aí o módulo de cada uma dessas grandezas, são iguais. Encontramos o vetor unitário UAB, UAC e UAD. Obviamente vocês devem saber aí que o vetor unitário é igual ao vetor RAB sobre o módulo de RAB. Esse é o vetor unitário UAB, né? E faço isso para cada um deles, eu tenho essas grandezas. Eu posso escrever então a força AB, já que é conhecido ali o módulo dela, desse jeito. É multiplicando o módulo pelos componentes do vetor unitário. Esse aqui, ó. Com isso, né, eu posso escrever a força AC e a força AD. Resolvendo o sistema, eu vou encontrar que o módulo da força AC é igual a 2.666,7 newton, o módulo da força AD é igual a 3.333,6 newton. Como eu tenho o cabo ali, os cabos têm 10 milímetros de diâmetro, ou em metro dá 0,01, eu calculo a tensão máxima como sendo o valor máximo da força dividido pela área da secção, que dá 42 megapascals. Terceira questão, eu tenho aí um corpo com massa de 5.000 kg, que dá 50 kN, né, de peso. Peso é igual a mg, vocês sabem disso. G nós estamos considerando 10, tá, ok? 10 metros por segundo ao quadrado. E eu tenho duas situações, uma que o ângulo é 30 graus e outra com o ângulo é 60 graus. Nesse caso, eu quero saber qual é a tensão máxima atuando aí. Aqui também é 50 kN. Para resolver essa questão, eu faço esse detalhamento. O peso ali ficou 50.000 newtons. O diâmetro da corda 0,01. A área da corda, então, da secção da corda, então, está aí. 0,000079 metros quadrados. Cosseno de 30 graus, nós sabemos que é 0,866 aproximadamente. E seno de 30 graus, né, é de 0,5. Então, é só você fazer um ciclo trigonométrico, colocar 30 graus aqui, você vai ver que aqui é o cosseno e aqui é o seno para cima. Você pode fazer isso automaticamente em 0,866 e 0,5. Fazendo aí o equilíbrio de força no ponto aqui, no ponto A, eu posso dizer que o somatório de força em relação ao ponto A é igual a 0. Com isso,
eu consigo escrever essa equação e descobrir que a tração é igual a 50 mil newtons, já que aqui é 0,5, isso aqui é 0,5. Com isso, a tensão calculada vai ser, tensão, vocês sabem que é força sobre área, é calculada como 636 megapascal. Só um aviso, essa tensão é muito superior, ou 3 vezes mais a tensão suportada pelo aço. Então, esse diâmetro de 10 milímetros não é suficiente para sustentar essa corda. Teria que, então, estipular um diâmetro maior, talvez aí 30, 40 milímetros, e aí sim refazer as contas e verificar se vai dar menor que 200 megapascal, que é um valor aí, que é o coeficiente de tensão axial aproximada aí do aço. Para outro caso, eu substituí por 60 graus aqui, 60 graus aqui. Com isso, no ponto A, quando eu faço o somatório de força resultante em A é igual a zero, eu tenho aí, obviamente, que a tração é de 28.868 newton e, nesse caso, a tensão é de 367,5 megapascal. De novo, acima da tensão máxima do aço, de axial, né? Que é igual a aproximadamente 200 megapascals. Recomendação, usar um diâmetro maior que 10 milímetros aí. Quarta questão, temos aí uma força distribuída dada por essa equação. E aí a gente sabe que a força resultante é numericamente, né, integral, né? Dessa distribuição W de x. Fazendo isso, eu sei que a força resultante é igual a 2.666,7 newtons. Ok? Aqui é de 0 a 10, né? A integração. E com isso temos esse valor. Para calcular então o x centro de gravidade, a gente faz essa equação aqui, ó. X dA sobre integral dA. Integral dA nós já vimos calculado, é igual a força resultante. Então, numericamente, módulo força resultante. Com isso, sobrou lá em cima. Lá em cima tem um x que multiplica a equação, né? A equação de W dx. Com isso, eu tenho x centro de gravidade igual a 5,625 metros. E aí eu digo que o RA mais RAY mais RBY é igual a 2.266,7 newton. Com isso eu acho o RBY, aqui na segunda equação é o momento, né? Somatório de momento em relação a A é igual a zero. Obviamente, então, eu tenho essa equação. E o RAY é de 1.167 newtons. O RBY, 1.500 newtons. Próxima questão, tem também uma força distribuída, agora uma força tem de um lado e uma força do outro. Aqui é triangular, aqui é retangular. A força resultante 1 é 50 mil newton e a força resultante 2, 12 mil newtons. Lembrando que 2.000 vezes 12 dividido por 2 é a área do triângulo. Então a área essa área aqui, ó, é numericamente igual à força resultante, que dá exatamente aí o 12 mil newtons. Substituindo essas duas forças aí distribuídas, eu tenho forças concentradas dessa forma aqui. Lembrando que para um triângulo, né, o ponto de aplicação aqui é 12 metros total, é exatamente 4, 4, é bem aqui, ó. Força resultante força 2 resultante, né? E aqui é 8 metros. Esse intervalo aqui, essa distância em relação ao início da força. Com isso eu tenho RBY calculado como sendo 21.182 e o RAY como sendo 40.818 newton, né? Que somado dá os 62 kilonewtons aí do total da força resultante, que é essa mais essa. Próxima questão. Um corpo aí ele está suportado, né, por 3 cordas. O corpo tem 3.000 kg, então vai dar um peso de 3.000 mg, né? O peso vai ser o que? De 30 kN, não é isso? Bom, escrevendo aí, ó, gente, o vetor RAB, que é isso aqui, ó. RAC, que é isso aqui. E o RAD, que é isso aqui. Eu tenho escrito desse jeito. O módulo deles está dado aí. Eu posso escrever o vetor unitário UAB,
o AC e o AD. Sei que só tem força resultante na direção Z, afinal de contas todas as forças se anulam, o peso tem que ser igual a forças sustentadas aí pelas 3 cordas, pelos componentes pelo menos, de 30 kN. Escrevendo as equações, que são essas aqui, ó, eu consigo ver que a força AD é igual a 14.697, a força AC 13.416, a força B 8.485 N. Como o diâmetro das cordas é de 12 milímetros, né, eu tenho a tensão máxima calculada pela força máxima, que é essa aqui, dividida pela área, né, a área da secção decorrente aí. A área da secção, vocês devem saber que é π d² sobre 4, né? No caso aí o diâmetro, que vai entrar em metro, que é 0,012 metros, né? E aí eu tenho essa distribuição de força. Para a prova modelo B, eu tenho aí os resultados. Vocês podem olhar a questão 1, a questão 2, a questão 3, questão 4, e questão 5 e questão 6. É isso, espero que tenham entendido. Até a próxima aula.